Fala, nação rubro-negra, muito boa noite. Deco na área, em caráter de urgência, né? A questão do Jorge Sampaoli foi resolvida agora há pouco. Jorge Sampaoli, conforme Caê Mota, do GE, acabou de trazer, fica no Flamengo. A situação foi contornada, né? E graças a Deus teve um final feliz, tá? Na minha visão. Tô desde ontem batendo nessa tecla, que para mim seria um cúmulo do absurdo hoje Jorge Sampaoli ser desligado do Flamengo devido a uma questão, né, pontual que aconteceu do preparador físico dele. Na hora o Sampaoli não viu rigorosamente nada do que havia acontecido, né? E quando ele soube, ele ficou estarrecido. E hoje eu trouxe, né, para vocês o porquê do Jorge Sampaoli não ter falado na entrevista coletiva ou não ter cancelado a entrevista coletiva do pós-jogo contra o Atlético Mineiro nessa bela vitória do Flamengo contra o time mineiro por 2-1. Então, graças a Deus, a diretoria do Flamengo soube resolver da melhor maneira possível, né? O Pablo Fernandes será desligado, já está desligado do Flamengo. O Caê também trouxe essa informação, tá? E a gente vai falar bastante sobre isso aqui no canal Deco SRN, canal que a gente traz a verdade para vocês com credibilidade, com as nossas opiniões, tá? Eu sou assim, eu tenho a minha opinião formada, posso estar errado, lógico que eu vou vir aqui a público e falar se eu estiver errado, mas eu tenho que ser eu, cara, eu tenho que ser eu. Então eu nunca vou no que eu acho que não é o que eu penso, tá? Porque tá todo mundo indo pro lado A, que eu tenho que ir necessariamente pro lado A. Eu achei que eu tinha que ir pro lado B, nesse caso, do Jorge Sampaoli. Eu não achava justo falar que o cara não tem clima. Por que o cara não tem clima? Porque os jogadores olham ele um pouco de olhos virados, porque é um cara extremamente profissional. Sim, ele tem que melhorar algumas coisas. Tem que melhorar. Isso aí é até um aprendizado para ele. A gente aprende muito com os erros. Tá? A questão da gestão de grupo, um pouco com certos jogadores, né? Talvez até com o Pedro, ter uma conversa mais particular com o jogador. Pedro, olha só, você precisa fazer isso, aquilo, para eu te colocar mais. Pô, dá o caminho das pedras, né? Também o Jorge Sampaoli tem que pensar que não pode ter jogador insubstituível no Flamengo. Já falei sobre isso algumas vezes. O pessoal pode ficar chateado comigo, mas eu vejo Gabigol alguns jogos indo mal e o Pedro nem entrando na partida, ou demorando para entrar, entrando aos 35, 40, e muitas das vezes o Gabigol não é sacado do time, entrando Pedro e Gabigol, e isso comprometendo taticamente o time do Flamengo. Então, cara, eu acho que o Gerson mesmo, que para mim é um jogador que eu vejo que é insubstituível para o Jorge Sampaoli, e ele precisa ver quando o jogador não está bem na partida, se tem que sair. Ontem, por exemplo, poderia ter saído do Gerson em vez do Vitor Hugo, que para mim estava melhor no jogo. Enfim, cara, então ele precisa também melhorar algumas situações, tá? Mas no caso de ontem, especificamente, do problema do Pedro com o preparador físico Pablo Fernandes, foi uma coisa entre os dois. Não poderia falar que o Sampaoli não tem mais clima, que a comissão técnica toda... Como assim a comissão técnica toda? Como assim o Jorge Sampaoli? Aí vão o quê? Fazer a vontade dos jogadores, trazer o Rogério Ceni. O próprio Rogério Ceni reclamou de uma atitude do Pedro quando o Pedro foi substituído pelo Rodrigo Muniz. Vocês lembram disso? E o próprio Rogério Ceni reclamou da postura do jogador Pedro. Vocês acham que a culpa é só do treinador? Ou tem jogador que tem que mudar sua postura? Ou tem jogador que não pode se achar maior do que a instituição? Até entendo que o Pedro vem tendo poucas oportunidades, e quem me conhece, muitas das vezes eu falo que o Pedro até merece ser titular no lugar do Gabriel. Mas uma coisa não pode faltar: o respeito à instituição Flamengo. Isso nunca nenhum jogador pode se achar maior do que a instituição Flamengo. E a gente não pode esquecer, o Pedro acabou errando quando o preparador físico solicita ele
o aquecimento e ele não faz. Ele não faz. Ele está indo, né, ao contrário do profissionalismo que deveria existir no Clube de Regatas do Flamengo. Ele está passando em cima de um superior dele. Então, tem que haver algum tipo de punição nisso aí também. Porque senão qualquer jogador que for substituído vai ou não entrar dentro de campo ou algo do gênero vai achar que é normal, porque o Pedro fez, eu também posso fazer. Então é já cortar o mal pela raiz. O Marinho não foi, né? Não teve uma multa, algo do gênero, a mesma coisa tem que acontecer, né? É o que eu falo para vocês, o que eu falei mais cedo. Existem duas situações. A situação antes do soco e depois do soco. Antes do soco, quando o preparador físico solicita ele e ele não faz, isso é muito grave, né? Institucionalmente, mostra ali que eu vou fazer o que eu quero, porque aqui não tem comando. E para mostrar comando, o Flamengo tem que fazer alguma coisa. Esse é o ponto. O segundo ponto é depois, na hora do soco, depois do soco. Não tem o que pensar. O cara tem que ser demitido e o jogador tem todo o direito de ir à delegacia e prestar ocorrência, como ele o fez, contra o profissional. Então, são duas coisas diferentes que a galera tem que entender, tá? Sobre o Jorge Sampaoli, que eu vi muita gente reclamando que, porra, um absurdo, os jogadores não gostaram que ele foi para a entrevista coletiva, não deveria ir para a entrevista coletiva, e se foi, deveria ter exposto o problema. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Quem falou isso, ou quem achou que isso era correto, tá enganado. Primeira coisa, né? Saíram depois informações que o Jorge Sampaoli nem sabia direito o que havia acontecido. Primeira coisa. Segunda coisa, só foi se inteirar um pouco depois. Segunda coisa, não é o Jorge Sampaoli que tem que ir lá explicar um problema de um cara da comissão técnica dele com o jogador dele. Quem tem que fazer isso é o responsável da pasta de futebol. Quem tem que ir lá é o Marcos Braz, é o Bruno Spindel. São eles que têm que falar, ou é o presidente do Flamengo que está em viagem, que foi peça importantíssima para a manutenção do Sampaoli. Para quem não sabe, o Sampaoli é uma escolha pessoal do presidente Rodolfo Landim. Se ele não está aqui, quem está representando? São os dois, Marcos Braz e Bruno Spindel. Eram eles que deveriam estar presentes. Ou então cancelassem a coletiva, como fizeram no jogo do Atlético Paranaense. Engraçado, naquele momento eles puderam cancelar, agora eles não poderiam? Parem e pensem, meus amigos, qual culpa que tem o Sampaoli? E já queriam queimar o Sampaoli por causa disso. Ele é funcionário do clube. Ele próprio falou na entrevista seguinte que ele queria falar, mas ele, por uma ordem do clube, ele não pôde falar. Ele é funcionário do clube, gente. Qual culpa ele tinha? Vamos parar para pensar. E aí, essa galera que não queria mais São Paulo, ele queria quem? O Rogério Ceni? Com todo respeito ao Rogério Ceni, o Rogério Ceni, que é aquele que teve dificuldade para ganhar do São Paulo lá, no 3, 4 jogos, perdeu todos, perdeu um de goleada, fomos eliminados na Copa do Brasil. O último jogo do Brasileiro, perdemos de 2-1, poderíamos ter perdido o título graças ao Cássio e ao Edenilson, que estava milimetricamente pedido. O Flamengo foi campeão brasileiro porque perdemos a partida, correto? O Rogério Ceni que foi eliminado nas oitavas de final de Libertadores. Alguém achou que ele pegaria agora as oitavas e ele seria campeão ou iria fazer um trabalho excepcional? Está 2 anos aí, não sei quanto tempo ele está parado sem clube, 1 ano, né? Vai fazer 1 ano, 6 meses, 7 meses, sei lá. Mas está 2 anos sem estar no Flamengo. Alguém acha que ele seria a solução? O pessoal tem memória curta de como ele saiu do Flamengo. Gente, pelo amor de Deus. E estavam falando porque os jogadores todos querem o Rogério Ceni. Então vai ter que fazer a vontade dos jogadores? Que clube profissional é esse que a gente tanto cobra? E eu vou continuar cobrando. Ainda bem que, segundo o Caê Mota, o presidente Landim, em conversa direta com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel, né? Sentaram com o Sampaoli entendeu perfeitamente,
né? Houve uma mudança agora de postura, o próprio preparador físico vai pedir demissão amanhã, vai assinar uma carta de demissão. O Sampaoli com certeza falou com ele, é o sonho do Sampaoli estar na frente do Flamengo, é o sonho do Sampaoli levar o Flamengo para a final da Libertadores, ser campeão no Maracanã com a torcida do Flamengo. O cara quer muito ganhar aqui, gente. Só vê ontem como é que o cara tá vibrando. Ele tem os erros dele, eu vou comentar os erros que ele comete, que ele tem aí em todas as lives que eu faço. Mas quem não tem seus erros? E convenhamos, 21 jogos, uma derrota só, Flamengo ganhando fora de casa, Atlético Paranaense, Grêmio, Atlético Mineiro, jogos difíceis. Há quanto tempo o Flamengo não ganhava do Atlético Mineiro em Minas Gerais? Porra, gente, pelo amor de Deus. Boa vantagem na Copa do Brasil. E tinha gente querendo a cabeça do Sampaoli, em vez de ser justo e pedir só do preparador físico entrando pilha, porque os jogadores querem, os jogadores não tem que querer nada. Os jogadores têm que trabalhar. Eles ganham muito bem para isso e nós temos que cobrar. E não tem que ficar nesse não me toque de não falar a verdade, porque eles podem jogar. O torcedor já está ligado, a gente já está ligado e a gente vai cobrar aqui, cara. A gente vai cobrar. Porra, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, São Paulo ele fica, Rodolfo Landim, importantíssimo, o preparador físico sai, amanhã assina a carta. Enfim, cara, é isso. Vida que segue e vamos que temos jogo quinta-feira, jogo importante. Se Deus quiser fazer uma grande partida e abrir amanhã, o São Paulo ele vai estar reunido com todos eles, que lavem a roupa suja em casa. Não tem que abrir para geral o que acontece entre eles. Como estava acontecendo ontem, que os jogadores não querem São Paulo, que não sei o quê, que... Enfim... Então, a gente ia voltar, ia regredir o que a gente está progredindo, voltar jogador comandar e eles escolherem com quem eles querem trabalhar. Não, não existe, gente. Por isso que eu falo, pessoal, vamos ter um pouquinho de paciência. Aí tem um amigo ali que falou, vamos ver se depois você está certo. Eu falei, meu amigo, eu não posso ter certeza de nada na vida, mas hoje foi a melhor situação. Ou alguém preferia o Rogério Ceni aí à frente do clube de regata de Flamengo. Acredito que a maioria aí não ia querer, prefere o Jorge Sampaoli, que mal ou bem, ele dá uma cara hoje ao time. Vamos ver como é que vai ficar agora a preparação física do time. O filho dele, segundo informações do CAE, até agora em situação indefinida. Teve um problema semana passada com o Fernando Gil. Não sabemos ainda se manterá ou não. Pode ser que mantenham ele, né? E aí ver quem será o outro preparador físico, já devem estar aí resolvendo, né? E agora a gente concentrar para os jogos e também para a janela que se fecha. O Flamengo que hoje vendeu, também informação do Caimota, o Matheus França para o Crystal Palace do Textor, 25 milhões de euros geral, né? 20 milhões fixo mais 5 de aditivos lá, que o Flamengo deve conseguir esse dinheiro, mas aí tem mais 5, que é a questão do jogador ser bola de ouro. É uma coisa um pouquinho mais difícil, né? E ainda tem, aí, cara, eu preciso ver essa informação melhor, porque alguns dizem que o Flamengo ficaria com 20% em cima do mais-valia. O que seria a mais-valia da venda do atleta? O Flamengo contratou por 20 milhões fixo. Cara, se o Crystal Palace vender o jogador por 40 milhões, a diferença é de 20 milhões. E aí, desses 20 milhões, o Flamengo ficaria com 20%, dariam 4 milhões de euros. E tem outras pessoas que dizem que seria 20% de uma futura venda. Aí vamos aguardar, eu vou buscar mais informações para passar para vocês, mas o que aconteceu mesmo hoje foi a venda do Matheus França. E com essa venda do Matheus França, né, acredito eu que pelo menos 1 ou 2 reforços o Flamengo deverá contratar até quarta-feira. Acreditamos nisso, né? Lembrando a vocês que qualquer jogador que for contratado agora não pode jogar as oitavas de final contra o Olímpia, tá? Esgotou. Porém, pode ser inscrito caso sejam contratados e o Flamengo passe pelo Olímpia nas quartas de final da Libertadores. Brasileiro tranquilo, dia 25 de agosto. E também, além do brasileiro, na Copa do Brasil até 8 de agosto, podendo jogar até a segunda partida
contra o Grêmio no Maracanã no dia 16. Tá bom, gente? Então é isso aí. Cara, graças a Deus o Landim se meteu, tudo deu certo. Esse é o posicionamento do presidente do clube. É isso que a gente cobra do presidente, tá? Que ele esteja presente, que ele decida, né? E a decisão dele foi a mais correta possível. Seria um absurdo demitir o Sampaoli numa situação que o preparador físico dele fez e jogadores querendo botar pilha. Não, agora lavagem de roupa suja, vamos continuar o trabalho, está sendo muito bem feito e vamos lá buscar os títulos, se Deus quiser, é isso que esperamos, tá bom? Galera, é isso aí, então, muito obrigado, se inscreva aqui no canal Deco SRN, também tem o nosso canal alternativo, tá? Canal do Deco, tem um vídeo curto hoje, tem live, teve live hoje também com o Marquinhos, enfim, o trabalho está cada vez melhor, a gente está com 2 canais, o Deco SRN aqui, o canal do Deco, a galera que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos e aciona o sino de notificação, tá bom? Fiquem com Deus, saudações rubro-negras, até amanhã se Deus quiser. Valeu, vamos pra cima, Flamengo, abraço, fui!